A Porsche é uma montadora com uma história bastante respeitável na Fórmula 1. Após uma única passagem oficial como equipe em 1961, a marca retornou nos anos 80 para fornecer motores à equipe McLaren e com ela conquistou 2 títulos de construtores. Após ficar ausente 2 anos da categoria, os alemães decidiram retornar à competição com o 352, um motor pesado e pouco eficiente, que marcou o fim da participação da Porsche na Fórmula 1. Os alemães da Porsche têm uma história de sucesso no automobilismo. Com grandes períodos de domínio no Endurance, a montadora sempre demonstrou ter o know-how necessário para competir na Elite. As vitórias em corridas de carros esporte, protótipos e afins não diminuíram a vontade dos alemães em vencer com monopostos. Na Fórmula 1, a Porsche começou a aparecer no grid em 1957, com o modelo 550 RS modificado para a competição. Nos anos seguintes, e de forma bastante esporádica, a marca apareceu no grid com alguns carros RSK e o melhor resultado foi um 7º lugar, alcançado em 59. A primeira tentativa real de competir como equipe aconteceu em 61, quando a montadora produziu os modelos 787 e o 718/2, uma história já contada aqui no canal. Ainda que estivesse estreando na competição, a Porsche conseguiu resultados muito decentes, com vários pódios pelas mãos de Dan Gurney. Foi o piloto americano que deu a primeira e única vitória para a montadora na época, com o Porsche 804 no GP da França. Nos anos seguintes, alguns carros da montadora permaneceram sendo utilizados por equipes particulares, mas a fábrica mesma já não possuía equipe própria na Fórmula 1. 2 décadas depois, a fabricante voltou à categoria como fornecedora de motores da McLaren. A equipe britânica fez parceria com a marca alemã e com a empresa Technics da Vanguard, que ficou conhecida pela sua sigla, a TAG. Os motores TAG Porsche não só conseguiram competir contra a Ferrari, BMW e Renault, como também ajudaram a equipe a conquistar 2 títulos de construtores e 3 de pilotos com Niki Lauda. No período de 1984 a 1986, a Porsche acumulou 25 vitórias com a equipe. Quando a McLaren decidiu trocar os alemães pelos japoneses da Honda, os motores deixaram de receber o nome da fabricante e foram rebatizados somente com a sigla TAG em 87. Na época, as equipes de Fórmula 1 estavam se preparando para substituir os motores turbo pelos naturalmente aspirados, e a Porsche não quis ficar para trás. Hans Mezger, engenheiro da montadora, desenvolveu o motor 3512 e já sob as novas regras, e ainda em 87 apresentou o projeto para a McLaren sob a supervisão de Ulrich Bess, chefe do departamento de P&D da Porsche. Certa vez, Steve Nichols, que na época era engenheiro da equipe britânica, afirmou em entrevista que os desenhos do motor eram estranhos demais. A proposta de Mezger era de produzir o motor V12, mas no fim o projeto parecia mais com 2 motores V6 colados um no outro. Nos desenhos o motor era largo, bastante alto e comprido. O projeto era tão estranho que algumas engrenagens apareciam no meio do motor, interligando as 2 partes que pareciam 2 V6. O câmbio precisava ficar mais alto do que o normal para conseguir transmitir a potência para o eixo traseiro. Após ver os desenhos durante um briefing, Nichols não teve dúvida. Sugeriu a Ron Dennis, chefe da equipe na época, que aceitasse os motores Honda. Nos anos seguintes, a Porsche permaneceu procurando por parceiros que pudessem ajudar não só no desenvolvimento, como também no financiamento. Confiando no projeto de Mezger, a marca foi atrás de equipes menores que ainda não tinham acordos de motores fechados. Um dos times procurados foi a Onyx de Jean-Pierre Van Rossen. O belga esteve prestes a assinar contrato com os alemães, mas um desentendimento na reta final da negociação acabou com o contrato. Com o tempo se esgotando, a Porsche precisava encontrar rapidamente um comprador e para isso Bess foi atrás de Jack Oliver. O ex-piloto de Fórmula 1 havia sido piloto da Porsche no Endurance e as ligações permaneciam vivas entre ele e a fábrica. Oliver havia acabado de vender a sua equipe Arrows para o empresário japonês Wataru Ohashi, que a renomeou com o nome de sua empresa, a Footwork. Mesmo sabendo que a equipe era a última opção dos alemães, Oliver, que permaneceu chefiando a equipe, aceitou conversar com Ohashi e agora o time tinha 2 opções de motor. Ou eles utilizariam os Ford HBV8, o preferido de Oliver, ou tentariam a sorte com os Porsches. Ao ouvir a proposta, Ohashi não quis saber de mais nada, aceitou assinar com a montadora alemã, mesmo que isso significasse gastar mais dinheiro. Com um acordo verbal feito, Bess viajou até o Japão e no dia 4 de fevereiro de 1990 os japoneses assinaram o contrato. No total, os motores custariam a Footwork $20 milhões só em 91. O valor deveria ser pago em parcelas a partir de junho e o valor aumentaria ano após ano até 94. Mesmo sem ver o motor, o acordo foi confirmado pelo time.
Naquela altura, o japonês provavelmente imaginou que receberia motores da mesma qualidade do que os que foram utilizados pela McLaren anos antes, e isso estava longe, bem longe de acontecer. Nos bastidores, Mezger sofria pressão para cumprir a programação, que já era apertada por si só. O motor não só não estava pronto, como também não havia sequer sido testado. Assustado com a situação, Oliver adicionou ao contrato um anexo composto de 5 cláusulas, chamado Metas de Engenharia. O texto adicional determinava algumas metas a serem cumpridas pela Porsche, tal como potência total inicial, que deveria rodar acima dos 750 bhp, a curva de potência esperada, o consumo de combustível, o peso máximo do equipamento e a curva de torque. A Porsche estava apostando alto no novo motor. Além do motor, os alemães estavam dispostos a adaptar a transmissão de dupla embreagem Doppelkupplungsgetriebe, que já havia sido utilizada com sucesso em Le Mans e no World Sports Car Championship, uma história já contada aqui no canal. Os planos da montadora foram aos poucos sendo atropelados pela realidade e ela não era bonita. Todo o processo de desenvolvimento, construção e teste estava demorando tempo demais, e tanto Oliver quanto o seu designer-chefe Alan Jenkins estavam sentindo a pressão do tempo. Quando a equipe finalmente conseguiu pôr as mãos no equipamento, o susto veio. O motor não só era enorme, como também era bem mais pesado do que o estabelecido pelo contrato. O motor 3512 foi revelado à equipe e ao público durante o fim de semana do GP do Japão de 90, e no mês seguinte, Alan Jenkins escreveu para Mezger relatando as preocupações com o modelo. Tempos depois, Jenkins decidiu ser mais incisivo e pediu para Brian Hart, dono da Hart Racing Engines, um motor Cosworth da FR. Durante um teste no circuito de Paul Ricard, Jenkins pegou o motor e o pesou na frente dos engenheiros da Porsche. A mensagem era bem clara. Em 91, a Footwork começou o ano correndo com um chassi A11C, que precisou de algumas modificações para comportar o 3512. Como o motor era imenso, o novo chassi FA12 precisou de mais tempo para ficar pronto, precisando de novas adaptações na traseira. Nos primeiros testes, a equipe logo percebeu o quão desastroso era o equipamento. Ele era fraco, pouco confiável e sofria com a pressão e o vazamento de óleo. A dupla de pilotos da equipe, Michele Alboreto e Alex Caffi, sofreram com o motor, e na primeira prova do ano, o GP dos Estados Unidos, apenas Alboreto conseguiu se classificar. Na corrida, o carro durou até a volta 41, quando um problema na caixa de marchas forçou o abandono. Na corrida seguinte no Brasil, ambos os pilotos não se classificaram, ficando para trás até mesmo de um carro da AGS. Quando a Footwork chegou em Imola, a situação não melhorou. Durante um teste do novo modelo FA12, Alboreto sofreu um forte acidente na Tamburello após a sua asa frontal quebrar. Na prova, a mesma situação do Brasil, uma dupla sem se classificar para o domingo. A situação ia ficando cada vez pior e o custo por ter confiado no projeto de Mezger ia ficando cada vez mais caro. Durante os treinos para o GP de Mônaco, Caffi bateu e literalmente quebrou o carro no meio. Alboreto ao menos conseguiu se classificar, mas durante a prova o motor quebrou e o italiano precisou abandonar. Stefan Johansson foi chamado pelo time para substituir Caffi, mas a situação no geral não mudou muito. Os carros permaneciam se classificando nas últimas filas, e durante a corrida os modelos permaneciam abandonando com quebras. No México, apenas Alboreto conseguiu se classificar, e durante as provas nenhuma surpresa, abandono após problemas com pressão de óleo. Alan Jenkins tentou solucionar o problema indo diretamente na sede de desenvolvimento da Porsche, em Weissach. O engenheiro uniu forças a Wolfgang Hatz e os dois trabalharam escondidos na sede após o fim do turno de trabalho. Todo esse esforço foi por água abaixo quando a equipe decidiu testar o chassi A11B com o Ford DFR. O carro havia sido utilizado no campeonato de 90 e estava substancialmente mais rápido que o FA12, demonstrando que o motor era a peça-chave nos problemas na equipe. A Porsche rebateu, alegando que o problema estava na equipe, e após uma reunião em Osaka, o Ataro Hashi finalmente cortou os laços com a Porsche. Oliver chegou a ir para a sede em Weissach para falar sobre a quebra de contrato, e após uma reunião bem desagradável, a Porsche, ainda em postura de negação, afirmou que o fim do acordo era culpa do próprio Oliver. Tempos depois, a Porsche admitiu que o 3512 não havia cumprido com nenhuma das metas do contrato. O anexo proposto por Oliver salvou a Footwork do prejuízo e a equipe pôde reaver o dinheiro gasto. Jenkins, por sua vez, descobriu que os testes da Porsche com o motor nunca foram satisfatórios, e os próprios alemães não conseguiram extrair mais de 512 bhp com o motor. E mesmo com o fracasso, a marca insistiu com o projeto Fórmula 1 e prosseguiu com o projeto de um motor V10 para a categoria até 17 de outubro, quando a montadora finalmente jogou a toalha e desistiu de entrar na competição.
Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!